Há uma pequena vila próxima a Viena, onde está um mosteiro agostiniano chamado Stift Klosterneuburg. É lá que se encontra uma das obras-primas da Idade Média, o Altar de Verdun. Nicolau de Verdun especializou-se na arte de trabalhar ourivesaria com esmalte e foi contratado para construir as paredes de um púlpito para a igreja. Essas paredes foram reunidas depois de um incêndio em uma Biblia Pauperum, Bíblia dos Pobres. Como poucos sabiam ler, a igreja precisava narrar as passagens mais importantes da Bíblia por meio de imagens. E isso explica a estrutura do altar. Os escritos em latim serviam apenas para orientar os frades na explicação de seu sentido ao povo. Quando aberto, ele mede 2 metros e 20 centímetros de comprimento. A fileira superior mostra cenas entre a criação do mundo e Moisés, período chamado de Ante Legem, antes da lei de Moisés. A fileira inferior mostra cenas entre Moisés e o nascimento de Jesus Cristo, chamado de Sub Lege, sob a lei de Moisés. A fileira do meio mostra a vida de Jesus. É a fileira sub gracia, sob a graça de Deus. Cada coluna mostra 3 cenas que estão conectadas. Por exemplo, em uma delas vemos José dentro do poço, quando seus irmãos quiseram matá-lo, na fileira superior. Na fileira do meio, Jesus no sepulcro. E na fileira inferior, Jonas sendo engolido pelo grande peixe. A razão disso é que muitos cristãos acreditavam que as histórias do Antigo Testamento são um tipo da vida de Jesus Cristo, ou seja, simbolizam o que viria a ocorrer depois com Jesus. Assim como ele passou 3 dias no sepulcro, José foi atirado pelos seus próprios irmãos para a morte e Jonas passou 3 dias no ventre do peixe. Somente fazer com que as cenas das interseções entre as fileiras e as colunas estejam no local certo já é uma obra de teologia. A técnica usada por Verdun é a de champlevé, em que o metal é esculpido e desgastado e posteriormente derrete-se um esmalte vítreo sobre a parte escavada, o que o torna altamente resistente. A 8ª e a 10ª colunas não são obras de Verdun, mas foram acrescentadas após o incêndio para que o altar pudesse ser fechado. O motivo disso é que a abertura do altar era uma cerimônia diária, aguardada pelo povo. A parte de trás dos painéis é pintada com várias cenas ligadas a Jesus e de Maria. Nós não conhecemos o seu autor. Apesar de Verdun ser um artista que formalmente se situa no período do estilo românico, dos séculos X ao século XII, sua arte já é gótica e, portanto, as figuras humanas são muito mais expressivas e a representação muito mais naturalista que a do período anterior, já que o estilo gótico, que surge com a crise do sistema feudal da Europa, corresponde ao período da emergência do humanismo. Alguns historiadores da arte, no entanto, notam que a representação da figura humana por Verdun se afasta do que resta da idealização na arte gótica, usando como modelo a representação humana na antiguidade, e por isso o classificam já como um proto-renascentista. Aqui vemos 3 dos mais famosos painéis: Jonas sendo atirado ao mar, a última ceia, com Judas representado como um ladrão, e a boca do inferno devorando os pecadores, e dentre eles gente comum, mas também padres, bispos e reis. Eu visitei essa obra em 2002 e lembro-me ainda hoje que uma freira abriu o altar, que estava fechado, para que eu, minha mulher e mais 2 pessoas pudéssemos contemplar os painéis de Verdun. Eu senti-me como se estivesse na Idade Média,
Fiquei maravilhado com o nível de detalhes de cada um deles e com o fato de que, passados mais de 850 anos, ele continua ainda brilhante e vivo. É da época de Verdun um dos romances mais famosos de toda a humanidade, o de Abelardo e Heloísa. Abelardo, um importante filósofo medieval, professor universitário em Paris, é contratado como preceptor da jovem Heloísa e eles se apaixonam. Mas a paixão tem um destino trágico. Essa história é retratada no filme Em Nome de Deus, de Clive Donner, mas sobretudo nas cartas que os dois amantes escreveram, em especial a primeira de Abelardo, chamada História das Minhas Calamidades. Veja como ele descreve o amor de ambos. Primeiro, nós nos juntamos numa casa e depois no espírito. Assim, com a desculpa do ensino, nós nos entregávamos inteiramente ao amor, e o estudo da lição nos proporcionava as secretas intimidades que o amor desejava. Enquanto os livros ficavam abertos, introduziam-se mais palavras de amor do que a respeito da lição, e havia mais beijos do que sentenças. Minhas mãos transportavam-se mais vezes aos seios do que para os livros, e mais frequentemente o amor se refletia nos olhos do que a lição os dirigia para o texto. E para que não despertássemos suspeitas, o amor de vez em quando vibrava alguns golpes, não a cólera, não o ódio, mas o encantamento. Golpes que ultrapassavam a suavidade de todos os bálsamos. Em suma, que direi? Nenhum grau de amor foi omitido por nós, dois apaixonados, e tudo que o amor pôde imaginar de insólito foi acrescentado, e quanto menos tínhamos experiência dessas alegrias, tanto mais ardentemente nelas nos demorávamos, e tanto menos nos cansávamos disso. E quanto mais essa volúpia me dominava, tanto menos eu podia consagrar-me à filosofia e ocupar-me da escola. Para mim era muito aborrecido ir à escola, ou nela permanecer, como era igualmente muito difícil para mim ficar em pé, enquanto dedicava as vigílias noturnas ao amor e as horas diurnas ao estudo. Foi nesse período que começou a se desenvolver a música polifônica medieval. O canto gregoriano, que antecede esse período, se caracterizava por haver nele uma única voz, ainda que cantada por muitas pessoas, em uníssono. Chamamos isso de monofonia. Além disso, o canto gregoriano era também monódico, com uma só melodia e sem acompanhamento instrumental. A chamada Escola de Notre-Dame vai desenvolver um tipo de canto em que uma ou mais vozes entram em contraponto. Essas vozes vão progressivamente se distanciando da voz principal, chamada de cantus firmus, que apresenta a tônica da canção, e também vão se aproximando progressivamente à medida que se aproxima do final. Isso é o que ocorre na canção que estamos ouvindo, Cederunt Principes, de Perrotin. Esse tipo de composição é chamado de organum. Geralmente, somente a voz principal era escrita, enquanto as demais eram improvisadas. É nesse período que também surge o moteto, tipo de composição em que a voz do tenor é substituída por um instrumento. Com o Renascimento, o moteto vai ganhar um novo significado.